Olá, pessoal, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo tudo bem? Fora a voz, né? Acho que vocês já estão percebendo que não está aí nada agradável. Mas vamos nós, né? Continuar aí com o nosso texto dentro da divisão, né, que eu fiz dele por aulas. Então, lembrando, o texto que nós estamos estudando, Sistemas de Avaliação na Educação do Brasil, Avanços e Novos Desafios. E é de uma autora que também cai muito em concurso, né? Da Maria Helena Guimarães de Castro, que fala bastante sobre sistema de avaliação no Brasil. Também, né, só para lembrar vocês, eu não sei quantas aulas que nós vamos levar, tá? Para terminar esse texto, mas vamos aí aos poucos, né, sem pressa, que é importante vocês terem o conhecimento a respeito dele. Então, o que a Maria Helena Guimarães de Castro traz? Paralelamente aos sistemas nacionais, vários estados e municípios também organizam sistemas locais e regionais de avaliação das aprendizagens. Então, isso acho que já é do conhecimento de vocês, né? Que muitos municípios, muitos estados, eles criam as avaliações da sua secretaria, da sua diretoria. No caso das escolas estaduais, que inclusive a gente já viu, né? Tem o SARESP, certo? O SARESP é uma prova de ordem estadual e que as escolas municipais que aderem, né, ao sistema estadual de ensino também aplicam essa prova. Todas essas iniciativas indicam a progressiva institucionalização da avaliação como um mecanismo importante para subsidiar o processo de formulação. Ai, gente, vai ser difícil. De formulação e monitoramento de políticas públicas responsáveis e transparentes que devem nortear o aprimoramento de ações de melhoria da aprendizagem. Então, a ideia das provas externas, ela é sempre o quê, gente? Segundo, né, a teoria, ela tem como objetivo, ela tem como ideia fazer o quê? Formular políticas públicas, monitorar como estão os sistemas de ensino. Então, é sempre essa a ideia, né? Por isso que a rede municipal, a rede estadual, ela cria o quê? Os seus sistemas de ensino. Mais do que isso, a institucionalização da avaliação educacional no Brasil é hoje, sem dúvida, instrumento fundamental do processo de prestação de contas à sociedade e de enriquecimento do debate público sobre os desafios da educação no Brasil. Eu gosto bastante dessa fala, desse trecho, onde traz, né, uma parte bem legal, bem verdadeira, também de um instrumento, de um dos objetivos desse instrumento, que é a avaliação, é para prestar contas para a sociedade. Como que se fala, como que se prova, como o sistema de ensino está? Através das provas. Eu acho que isso é um ponto muito bom, né, a se pensar, a se refletir, tá? A avaliação, o sistema de ensino, ele possibilita que as redes de ensino, elas devolvam para a sociedade aquilo que a sociedade quer, ou seja, como está a educação. Em qualquer discurso político, a melhoria da educação
é um dos objetivos, né? São constantes os editoriais de jornais e revistas mais importantes do país, dedicados ao tema da avaliação e seus resultados. Daí aqui eu coloco, né, uma parte. O objetivo da avaliação é o resultado. E o que se espera desse resultado? Por isso a cobrança ferrenha em cima da escola, em cima do professor. Qualquer sistema de ensino quer devolver para o seu público uma educação de qualidade. E essa educação de qualidade, muitas vezes ela é conseguida pelos resultados das provas. Nem se sabe se a educação é de qualidade ou não, mas se nas provas, né, houveram resultados positivos, é isso então que se propaga. Matérias em jornais diários de TV mostram semanalmente boas práticas de escolas e municípios, com base nos resultados das avaliações. Há também, né, a amostragem do que não é bom. Mas quando sai, né, essas pesquisas do que não é bom, gera um desconforto muito grande nas redes de ensino, para os sistemas de ensino. Então, isso é meio que maquiado. Quando saem os resultados das provas de forma muito positiva, às vezes as escolas, as secretarias municipais, ou mesmo as escolas privadas, quando os alunos passam em vestibulares de faculdades públicas, né, estampam os resultados. Por quê? Porque o resultado para a sociedade significa uma educação de qualidade. O processo, nem sempre, mas o resultado, né? A experiência internacional, assim como a brasileira, mostra que as ações mais eficazes para a melhoria da qualidade do ensino são aquelas focadas na aprendizagem e na escola. Então, a Maria Helena Guimarães de Castro, ela estuda, né, a ideia da avaliação, não só no país, mas ela faz essa comparação, né? E ela traz muito que o que se prova, o que as pesquisas já colocaram, é que quando se pensa na escola enquanto individualidade e não enquanto sistema, isso traz um resultado maior e mais positivo. A realização de avaliações em larga escala, como forma de conhecer melhor a dinâmica dos processos e resultados dos sistemas educacionais, tem se tornado uma constante em países de diferentes culturas e distintas orientações ideológicas de governo. Então, a avaliação em larga escala, né? O que acontece? Essas provas existem inúmeras. Em vários lugares do mundo são aplicadas, né? São feitas. Isso para quê? Tudo para se procurar melhorar e trazer essa devolutiva social de bons resultados. Então é essa, né, a análise feita aqui. Vou continuando. Prova disso é a existência de sistemas nacionais de avaliação em 19 países da América Latina e sua crescente participação nas avaliações internacionais. Então, aqui a gente tem, né, alguns exemplos de avaliações internacionais e dos vários níveis de ensino. PISA, né, é uma prova que o Brasil participa e há outras que não, né? Mas vejam que interessante, olha, isso existe nos países da União Europeia, da América do Norte, da Ásia, da África. E com base nisso, né, os sistemas subnacionais
em todo o mundo, como ocorre no Brasil. Então, na maioria dos países, existem sistemas de avaliação, certo? Com esses intuitos, né? Avaliar, procurar como a educação está. Como destacam Ferrer e Arregui, esta convergência em torno das avaliações estandarizadas é derivada de visões, perspectivas e interesses distintos quanto ao papel dos sistemas educativos. Gosto muito dessa afirmação dela, que é trazer o quê? Os vários objetivos que se tem, né, dessa avaliação. Aqui, vocês sabem que eu costumo muito falar do sistema público de ensino, mas eu vou agora para o sistema privado e trago para vocês a seguinte reflexão. Por que muitas vezes são escolhidas escolas, colégios específicos, certo? Para o filho fazer o ensino médio. Muitas vezes, gente, é pela propaganda que a escola faz dos resultados em vestibular. Então, quando a gente fala em sistema de ensino aqui, nós estamos falando de um ponto muito importante ao que se refere a sistema público e ao que se refere a sistema privado. E aqui a Marilena traz, né, alguns dos interesses dessas provas. Então, vejam lá. Melhorar as economias nacionais, estabelecendo vínculos mais fortes entre escolarização, emprego, produtividade e mercado. Aqui a gente pontua, então, os colégios privados que vendem o seu produto. Que produto? Sua aula, seu curso. Agora, olha lá, dos sistemas públicos de ensino. Melhorar os resultados de aprendizados relacionados às competências e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. Quando se fala em competências e habilidades, a gente vai ter a ideia do sistema público de ensino. Obter um controle mais amplo dos sistemas educativos nacionais sobre os conteúdos curriculares e a avaliação. Então, também, né? Será que o que está sendo ensinado é o que está sendo avaliado? Será que o que está sendo avaliado é o que está sendo ensinado? Né? Essa ideia também. Reduzir os custos dos governos na educação. E vejam só, né? A gente sabe que os incentivos, eles são muito importantes, mas a ideia de reduzir custos, ampliar a contribuição da comunidade para a educação por meio da tomada de decisões, de sua participação na tomada de decisões escolares. Será, gente, que a escola ela é aberta para a comunidade sugerir, para a comunidade participar, né? Será que os conselhos de escola, como a gente já viu bastante, como a gente já conversou bastante, eles de fato acontecem da forma como deveria acontecer? Ou será que várias situações dessa ainda são utópicas, né? Essas tendências vêm sendo incorporadas a novas formas de administração e gestão que defendem a necessidade de melhorar a eficiência dos sistemas educativos e de fomentar a responsabilidade social e profissional pelos resultados da educação. Então, existe também aquela ideia
de governamental de que, quando se propaga resultados, o efeito do nosso trabalho enquanto escola aparece. E isso pode contribuir para que haja o quê? Vamos dizer assim, uma responsabilização maior. Será, né, gente? Porque muitas vezes, quando os resultados não são positivos, a gente se entristece, a gente se revolta, porque há inúmeros, a maioria de professores de escolas maravilhosos, que mesmo com tudo que a escola fez, tudo que o professor fez, não se atingiu o esperado. Porque a escola, a gente não pode esquecer que a escola ela é um ambiente vivo. E que na escola existem muitos atores que trazem suas vidas, que trazem sua individualidade, né? E as provas, as avaliações, principalmente essas externas, que são um dia de prova, né, 2 dias, elas avaliam aquele momento. Então, que nem sempre, né, de fato, o que aconteceu na prova, o que se obteve na prova, é o resultado de todo um trabalho, né? Então a gente fica muito entristecido quando a gente tem certeza que a gente fez tudo e que a nossa escola não apareceu naquelas que tiveram um bom desempenho, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, é o caso da minha escola, da escola que eu trabalho, né? A gente teve agora há pouquinho tempo o resultado das avaliações externas do ano passado e a nossa escola não foi bem. A escola que eu trabalho não foi bem. Só que eu sei dos meus colegas o quanto eles se dedicaram, né? Então a gente sabe que existem outros fatores também que interferem em tudo isso. Então essa ideia de se explorar os resultados há o lado benéfico, mas também há o lado triste, porque nem sempre todos aqueles, né, que se empenharam conseguiram atingir o que se esperava. Independente dos motivos que levam à criação de sistemas de avaliação, parece haver concordância quanto ao seu importante papel como instrumento da melhoria da qualidade. Então, a ideia, independente de qual for o objetivo maior, que os estudos e que todas, né, os sistemas de ensino, eles veem isso, veem as avaliações como uma forma da melhoria da qualidade. Como os resultados da educação não são diretamente observáveis nem imediatos, dada a heterogeneidade do corpo docente e da situação socioeconômica familiar dos alunos, só é possível obter uma visão geral do desempenho dos sistemas e dos sistemas educacionais, mediante uma avaliação externa em larga escala. Então, também eu gosto dessa afirmação, né? Por quê? Porque essa afirmação, ela é bem verdadeira. Ela traz a realidade da escola viva, né? Eu vou ler para vocês de novo, olha, que os resultados, eles não são observáveis de imediato. Então, essas provas externas, muitas vezes, elas demoram para chegar os resultados, né? Então, a turma, ela já mudou de ano série e os resultados vão continuar sendo avaliados do ano série anterior. Aqui traz também a diferença dos professores. Não são todos os professores iguais. Se fala muito mal de professor, mas não são todos, gente, né? Não é assim. Existem professores maravilhosos, existem os menos responsáveis, mas existem os que são muito responsáveis. Isso não se pode desconsiderar. E aqui traz também, gente, a
questão das famílias. A gente sabe das diferenças familiares, da heterogeneidade mesmo que traz aqui, né? Das diferentes situações, e isso também interfere. Cada criança é um serzinho, cada aluno é uma vida dentro do nosso espaço escolar. E isso, obviamente, vai interferir, né? Então, por isso que se fala em avaliação de larga escala. Por que avaliação de larga escala? Porque é aí, né, que se observa, se tem uma ideia básica daquele momento e não uma avaliação aprofundada, né? Até recentemente, media-se a qualidade de um sistema educativo com base nos indicadores de acesso e permanência. Então, isso é real, né, gente? A própria LDB traz o controle do acesso e da permanência na escola. Então, a matrícula, a repetência, a evasão, todos esses fatores. O acesso à educação formal era limitado e a população com menos recurso estava praticamente excluída do sistema, quando muito permanecia alguns anos na escola. O acesso e a permanência no sistema eram considerados sinônimos de aquisição de conhecimento e das competências básicas. Então, a gente sabe que hoje a LDB ela traz como garantia de direito acesso, permanência e qualidade. O aluno que não está se desenvolvendo, o aluno que não está conseguindo abstrair tudo que precisa, ele não pode ser desligado da escola como era antes. A escola antes, ela era um ambiente totalmente, né, de perseguição, né? Um ambiente de reprovação, um ambiente que não incluía. Então, os filhos, né, de pessoas mais pobres, por exemplo, eles paravam de estudar para trabalhar. Se a gente conversa com os nossos pais, que são mais idosos, muitos deles falam assim: eu parei no 4º ano. Por quê, gente? Porque o acesso e a permanência, eles não eram obrigatórios. Hoje eles são, né? Só que a qualidade, ela está ficando de lado. Porque a escola não está conseguindo garantir, mesmo com acesso e permanência, a aquisição de conhecimentos e competências básicas. O ensino médio, ele só tem a frequência hoje que tem porque é obrigatório. Porque muitos jovens, muitos adolescentes, se não fosse obrigatório, eles não frequentariam, porque não acompanharam bem, não conseguiam, né, ter uma aquisição de conhecimento adequada e eles eram deixados de fora. Então, eles saíam para trabalhar. Por quê? Era aquela antiga fala, não dá para a escola mesmo, né? A progressiva universalização do acesso e a ampliação do número de anos de estudo modificam essa situação. Os alunos, em geral, oriundos de famílias pobres e mais vulneráveis, chegam ao sistema educativo em desvantagem em termos de acesso aos bens culturais e manejo da linguagem oral e escrita. Então, aqui o texto afirma, né, gente, essa ideia dos menos favorecidos. Quando eu chego nessa discussão dos menos favorecidos socialmente e financeiramente, eu gosto de parar e refletir muito. Por quê, gente? Porque dinheiro
não é sinônimo de sabedoria. Eu acho que isso todo mundo sabe, né? O que acontece é que para as famílias mais vulneráveis, muitas vezes as condições que essa criança chega até a escola são condições que causam dificuldades na aprendizagem, sejam momentâneas, né, momentâneas, passageiras ou não. Vou dar um exemplo também para vocês desses dias, de uma aluninha minha que está vindo na escola, excelente aluna. Posso afirmar para você que ela está entre as top da minha sala, né? As melhores, é uma das minhas melhores alunas. Mas ela está vindo na escola com fome e frio. Isso são fatores que podem interferir na aprendizagem dela, né? Eu ainda não notei, mas isso pode interferir. As coisinhas dela, perto dos meus outros alunos, são sempre muito simples, sempre muito humildes, né? E agora, quando ela chegar na fase de uma adolescência, que isso nem sempre é fácil de se lidar, né? Então, quando se fala na ideia, né, de famílias vulneráveis, de pobreza, de necessidade de mais recursos, a gente tem que pensar em tudo isso. Que esses fatores eles podem interferir negativamente no desenvolvimento dos nossos alunos, mas eles não são ponto crucial. A gente ter a ideia que escolas de estudantes, né, menos favorecidos e mais vulneráveis são aquelas escolas horríveis de trabalhar e onde ninguém vai aprender, isso é uma mentira. Não é assim, né? A aprendizagem, ela não está relacionada à questão de recursos financeiros. Só que também a gente tem que ter em mente que a ausência deles pode vir a atrapalhar, né? E tudo isso, as avaliações elas não prevêem. Por quê? Porque quando se considera uma nota numa avaliação externa, por mais que tenha os questionários socioeconômicos, tudo mais, né? Isso não se conta na hora, né? Não é considerado no momento. Então eu deixo aí um ponto de interrogação, né, para vocês e também trago a seguinte reflexão para nossa tarefa: as interferências, né, como que as famílias mais pobres, as famílias mais vulneráveis, elas têm, né, as interferências negativas no seu processo de ensino. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, né? E que a gente se firme na ideia que pobreza e riqueza, eles não trazem, né? Elas não são determinantes para um bom ou mau desempenho. Só que a falta de recursos, as situações diferenciadas que as famílias vivem, elas atrapalham. Então é essa, né, a reflexão que nós vamos fazer na tarefa. Como, né, que as famílias mais pobres, que as famílias mais vulneráveis, elas têm uma interferência, têm ou podem ter uma interferência no processo ensino-aprendizagem dos seus filhos, uma interferência negativa, como o texto traz para nós. Certo, pessoal? Então eu acabo aqui. Na próxima aula, se Deus quiser, a gente continua, né, dentro dessa própria reflexão, dentro desse próprio texto. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Graças a Deus consegui gravar dentro do tempo, minha voz me permitiu, né? Mas é isso. Qualquer coisa vocês sabem que eu estou à disposição e tenham aí todos uma boa noite.